Olá a todos e todas. Nós estamos na nossa sequência de devocionais baseadas no livro de Provérbios. A devocional de hoje nós a intitulamos como uma pergunta, na verdade. Vale a pena o esforço? Provérbios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: Conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Nós lemos na Nova Versão Internacional. Na nossa pequena chácara, nossa pequena casa, que fica num condomínio rural, num condomínio ecológico, nós temos um pé de primavera ou de bugaville, que nessa flor, né, há sempre a presença de beija-flores, que a gente sabe são as menores aves no mundo. No entanto, o voo do beija-flor ele é ágil, ele é veloz, de tal maneira que ele vai de flor em flor o tempo todo. A ciência que estuda as aves diz que um beija-flor ele visita aproximadamente 1.500 flores por dia para adquirir o alimento que ele precisa para sobreviver. E nesse processo de extração do néctar das flores, o beija-flor acaba carregando o pólen de uma flor para outra, que auxilia, no final das contas, o processo de polinização não só das flores, mas das plantas que possuem flores que eles visitam nesse processo de procura de alimento. No final das contas, ele contribui para a fecundação das flores e mantém assim uma simbiose. O mesmo se dá com as abelhas. Elas são responsáveis pela polinização de plantas, que no final das contas é tão vital para a humanidade, melhorando os sistemas de produção agrícola, e já que abelhas são os principais agentes de polinização da natureza. Além disso, as abelhas são responsáveis pela regeneração das florestas, manutenção da biodiversidade. Todo esse esforço para a produção do mel. Na verdade, o processo de polinização de uma flor para outra, ele é um resultado, uma consequência desse esforço, né, das abelhas para produzir o seu alimento que é o mel. E para isso uma abelha visita em média cerca de 50 a 1.000 flores por dia. Essa relação de simbiose entre seres vivos, ela exemplifica a parcerias de todos os níveis que se veem ao nosso redor todos os dias. O texto de Provérbios, que nós acabamos de ler, ele vem ao encontro desse processo tão importante e necessário na vida das pessoas que se preocupam em adquirir sabedoria para a vida. Nós já dissemos anteriormente que o livro de Provérbios ele foi escrito numa época em que não havia mais a presença de um rei para guiar o povo, para dizer ao povo o que deveria fazer, para dizer ao povo qual era o Deus que estava presente na vida daquele povo naquele momento de sua existência. Agora, o povo estava sob o domínio persa, e nesse domínio persa eles não tinham um rei, mas eles tinham que servir a um imperador que estava muito longe, e portanto a sabedoria para a vida era naquele momento
o mais importante e o mais necessário para que eles pudessem viver num relacionamento uns com os outros e com os povos, com a presença dos povos ao seu redor. Então, o livro de Provérbios é esse guia que mantém o povo na sua relação correta com Deus, na sua relação correta com o seu próximo, com os seus semelhantes. E aí entra o processo da simbiose. Esse esforço, na verdade, vale a pena? O sábio personifica a sabedoria em um convite dizendo: conselho da sabedoria é procura obter sabedoria. E é interessante esse jogo de palavras que tem como uma ênfase na sequência o esforço do conselho anterior, quando diz: use tudo que você possui para adquirir entendimento. Isso deixa claro o fato de que não é possível atingir a sabedoria sem esforço, o que inclui uma jornada para conhecer a palavra de Deus e uma luta pessoal e espiritual para submeter os esforços humanos às orientações divinas. Deus nos fornece a sua palavra e é preciso que nos esforcemos para conhecê-la, para adquirir o entendimento que vem através dela. Realmente é trabalhoso. Parece o trabalho da abelha, parece o trabalho do beija-flor, mas esse esforço vale a pena. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo desde o início desta devocional. A sequência do texto diz que sim, pois a sabedoria, tão custosa para ser buscada, promove uma contrapartida benéfica, como o escritor instrui. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. O pastor Tomás Tronco afirma: o sábio e a sabedoria mantêm um relacionamento de duas mãos, no qual o sábio valoriza e busca a sabedoria, enquanto esta o protege e o ajuda a adquirir, a seguir, na verdade, por caminhos que o beneficiam. É desse modo que cada pessoa não pode esperar ser sábia sem se dedicar a Deus e aos seus ensinos, esforçando-se para colocá-los cotidianamente em prática e manter-se inteiramente na dependência de Deus para executar uma tarefa tão complexa. Por outro lado, ninguém deve desprezar os efeitos positivos da sabedoria bíblica em sua vida, não apenas transformando seu caráter, mas trazendo ou fazendo a pessoa trilhar o caminho demarcado pelas Escrituras. Afinal, é uma relação de mão dupla, assim como a simbiose que há entre os seres vivos. Depois disso, é só esperar as bênçãos de Deus florescerem em sua vida e se deleitar com o néctar da palavra de Deus que alimenta cada pessoa na sua procura pela sabedoria, essa sabedoria vinda do alto. Que assim possa ser na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que têm se esforçado por entender e procurar viver segundo a palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo hoje e sempre. Se você gostou dessa devocional, então deixe o seu like, compartilhe, comente e, se puder, nos ajude a manter este canal. Mais uma vez, Deus o abençoe.